Aqui no Brasil, as eleições acontecem a cada 2 anos. E todo cidadão, no exercício de seus direitos de cidadania, desde que estejam de acordo com as normas eleitorais previstas na Constituição, podem se alistar eleitoralmente para cargos eletivos. No entanto, muitos ficam perdidos quanto às fases de uma campanha. E para uma eleição vitoriosa e em acordo com as regras eleitorais, é necessário ter um bom planejamento, com todas as fases bem definidas. E esse vai ser o tema do Eleições para Todos de hoje: planejamento de campanha e marketing. E quem vai explicar tudo sobre planejamento de campanha e marketing político e eleitoral para a gente é o Pedro Carneiro, que é um profissional de marketing. Seja muito bem-vindo ao Eleições para Todos, Pedro. Obrigado. Fico agradecido pelo convite. Estamos aqui para ajudar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de campanha política, talvez poucas pessoas saibam que existe toda uma estrutura, que existe todo um planejamento até se chegar ao momento do dia das eleições. Então, eu costumo dizer que você monta e desmonta uma grande empresa em apenas poucos dias. Conta pra gente, vamos contar uma historinha aqui. Eu sou candidata e eu chego para ter uma reunião com você, quero te contratar. Qual que é o primeiro passo que você realiza com esse candidato? A gente normalmente executa uma triagem para entender em que passo, em que ponto que o candidato está, né, no seu trajeto político. Porque você tem algumas fases que já são consagradas, né, que a gente já entende quais são, e todas as campanhas elas vão repetir essas mesmas fases. Isso é indubitável. Mas há uma previsão de cenários que nos permite até uma antecipação de cenários em alguns momentos. Depende de qual é o desenvolvimento da campanha, se o candidato é conhecido ou não, se ele conseguirá se tornar conhecido ou não a tempo, porque isso altera toda a estratégia de campanha. Perfeito. Existe um trabalho que vocês fazem para construir a imagem desse candidato? Existe. Como que funciona? Normalmente a gente avalia qual é o território território psicológico que aquele candidato ocupa. Muitas vezes ele vai ocupar um assunto, uma demanda, né? Ele consegue entrar num determinado território que às vezes ele não vai se tornar conhecido porque já existem outros protagonistas. Muitas vezes ele quer atuar com alguma bandeira que ele não consegue sustentar com certa articulação. Então primeiro a gente estuda, a gente parte de fora para dentro e não de dentro para fora. A gente parte do espaço social que ele quer ocupar para dentro da campanha, trazendo uma matriz, né, política para ele, analisando os cenários e entendendo se ele está na fase certa, se ele pode antecipar algum cenário. Isso seria a criação dos arquétipos? Tem também a criação dos arquétipos. O Brasil vive muito esses ciclos de arquétipos, né? A gente tem um teórico francês, Roger Girard, que criou essa teoria dos 5 arquétipos políticos. Você tem o herói, o pai, o homem elegante. Existem outros arquétipos que transitam, mas o herói e o pai são os que dominam a política brasileira, e entre eles existe esse homem elegante, que muitas vezes é o perfil do gestor. A gente pode observar isso do Collor para o Lula, do Lula para o Bolsonaro. O Lula e a Dilma assumiram esse papel de pai. Normalmente são cenários em que o coletivo vai bem. Então, quando o coletivo vai bem, as pessoas elas querem destaque individual, e aí elas chamam o herói. O herói ele é o quebrador de regras, ele muda o status quo e ele traz o destaque individual. Mas se as coisas não dão certo, né, nesse momento que o herói toma conta e o coletivo vai mal, as pessoas buscam aquela reparação e aquele cuidado do pai, né, do pai e da mãe, e aí eles buscam esses arquétipos normalmente do herói e do pai. E pode observar que na política brasileira esse ciclo se perpetua, né? Entre esses dois perfis dominantes, aparece o homem elegante, o Fernando Henrique Cardoso, né, por exemplo. Mas normalmente isso se dá mais no majoritário. E os deputados? As eleições para deputados, para senadores, também conseguem trazer esse arquétipo? E existe uma diferença do que a população adere mais? Hoje a gente avalia, a gente tem camadas de modelagem de dados. Então hoje a gente avalia qual é o público que cada deputado busca, né, almeja conquistar. E dependendo do público, a gente tem alguns perfis de personalidade que mudam um pouco.
Hoje existe essa análise psicométrica, né, do eleitorado, e há até outro perfil de personalidade. A gente fala que existem os 5 grandes fatores de personalidade, que já não reproduz esse arquétipo. São perfis de personalidade que eles têm graus. Não há ausência de nenhum desses perfis de personalidade na população. É um entendimento universal desses perfis. Mas muda muito. Aí já não são tão arquétipos tão consagrados, né? Aí já muda um pouco o cenário. E como que você consegue identificar num candidato do legislativo, por exemplo, qual é o arquétipo, qual é o personagem, digamos assim, que ele vai ocupar? Isso já vem da essência dele, ele chega e você já identifica, ou isso é construído de acordo com o ambiente que ele se encontra? São os dois. A gente precisa analisar o perfil, né, do eleitorado dele e precisa analisar o perfil dele. Ele precisa dar sustentação àquilo. Normalmente as pessoas elas identificam o candidato até sem as palavras. A comunicação não verbal te diz muito sobre um candidato. Se ele é nervoso, se ele gagueja, se ele tem uma certa ansiedade ou não, se ele é uma pessoa tranquila. Tudo isso vai definir o perfil de personalidade que se acomata, né, aquele espaço que ele abre, aquele espaço social que ele abre com a candidatura dele. Bacana. Por exemplo, eu imagino que um candidato que tem o perfil elegante, ele não consegue aderir tanto, talvez, a algumas camadas da população. Existe isso ou não? Ou a gente consegue pegar um candidato que tem um arquétipo elegante e conseguir atrair um eleitorado mais do povo, mais do eleitorado do Lula, da Dilma, por exemplo, que foram mais para o pai e para a mãe? Numa das camadas de modelagem de dados que a gente pratica, né, que a gente aplica, a gente analisa qual é o vínculo das pessoas com questões um pouco mais horizontais, né? Não diz respeito à direita e esquerda, mas diz respeito à forma como ela se vincula às questões da vida, aos problemas da vida. Então existe um perfil de eleitor que a gente já identificou, que são os preditores, que normalmente estão preocupados com o futuro, estão preocupados com os problemas vindouros. Esse perfil de eleitor, ele já está com a energia psicológica totalmente esgotada, ele não aguenta mais lidar com esses desgastes políticos, né, essas polaridades. Então esse eleitor ele vai buscar o que é simples, o que é fácil de recortar, o que é fácil de entender, e normalmente o perfil por exemplo, do Ciro, o perfil do Dória, de candidatos que se articulam muito, falam de forma muito complicada, tem esse perfil do homem elegante, gestor, mas fala de forma que a população não entende fácil, esse eleitor sai pela tangente. Eles não pegam esse tipo de eleitor. Ele quer algo simples, fácil de entender. Bacana. E como funciona a criação de objetivos? É a plataforma de campanha política? Como que chega a essa fase? Agora, quando você fala de objetivos dentro de uma campanha, a gente tem uma metodologia em que a gente traça alguns objetivos com base no propósito do candidato e elege resultados-chave. São resultados que mostram para a gente que a gente alcançou esse objetivo. Isso se dá através de pesquisas? Também através de pesquisa. A pesquisa ela nos mostra se a gente alcança um determinado objetivo ou se a gente precisaria de mais tempo ou mais recursos para alcançá-lo. Então a pesquisa ela muda os objetivos. Mas sempre os objetivos eles são definidos de acordo com o espaço que aquele candidato consegue ocupar e só ele consegue ocupar, outros não ocupariam. Né? E aí isso leva em conta tempo, isso leva em conta recursos, isso leva em conta o eleitorado que ele quer pegar, isso leva em conta aquelas fases, são 4 fases de campanha. As fases de campanha, a fase às vezes que ele está não contempla o objetivo dele, então sempre o objetivo ele tem que ser smart, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser baseado no tempo, ele tem que ser acordado e ele tem que ser comprovável. Se ele não for mensurável, né, se ele não for baseado no tempo, se não for realista, a gente não consegue alcançá-lo. Então os objetivos eles são definidos de acordo com a necessidade e de acordo com o espaço que a gente tem para trabalhar. Existe muito, por exemplo, eu chego lá para você e falo assim, não, mas a minha bandeira é mulheres e eu quero essa bandeira para minha campanha. Existe isso, você pensar, falar, olha, através da pesquisa a gente percebe que essa bandeira ela não é capaz de te eleger, porque o eleitorado ele quer muito mais do que isso. Como que vocês trabalham com esse tipo de candidato? E se isso acontece muito? Acontece com frequência. Acontece que o candidato, ele muitas vezes ele tem uma missão. Uma missão não é propósito. Missão é de dentro para fora, é o que você declara para o mundo, que você tem intenção de desempenhar, né, na sua vida política. Propósito não. Propósito é um espaço social que se abre para você ocupar. Quem abre esse espaço? As pessoas. A gente tem que partir das dores dela
para aquilo que o candidato tem como talento, como dom, para poder resolver, né, trazer uma solução para aquele problema, para aquelas dores. Se ele não tiver o talento para aquilo, a condição para aquilo, ele não consegue cumprir, e se não houver aquele espaço, as pessoas não derem a ele aquele espaço, também não adianta, ele vai gastar muito tempo à toa. E a comunicação do candidato? O que eu percebo é que nós temos muitos políticos, até já eleitos, que eles têm excelentes ideias que numa conversa casual a gente consegue compreender bem, mas quando ele chega para discursar, parece que vai tudo por água abaixo, ninguém consegue compreender. Vocês também conseguem fazer esse tipo de trabalho com os candidatos? Sim, a gente tem esse trabalho de media training, a gente chama de speaking engagement, que é um trabalho de preparação do candidato, tanto a impostação de voz, a fonoestilística, quanto realmente a gente sai um pouquinho da oratória e vai também para a linguagem comportamental, né, a linguagem corporal, a linguagem não verbal. Tudo isso conta muito. Conta muito porque muitas vezes você tem o apoio da imagem e muitas vezes você tem só o apoio oral, né? Só, por exemplo, numa entrevista de rádio. Tem que estar preparado para todos os cenários. Às vezes a pessoa ela é mais ilustrativa e dá certo o discurso dela porque as pessoas estão vendo ela ilustrando com gestos, ela se torna até mais simpática. Mas vai para o rádio, vira outro, né? Outro candidato. Então tem que tomar um certo cuidado. Esse trabalho a gente usa métodos diferentes, né? Como é uma área que não tem tanto conhecimento, as pessoas não desenvolveram uma metodologia muito consagrada, a gente usa de várias áreas, usa desde a preparação de atores, né, com o sistema do Konstantin Stanislavski, até métodos de oratória que já vão mais para a fonoestilística. Bacana, você comentou que a campanha ela tem 4 fases. Quais são essas fases? Hoje a gente consegue identificar isso muito facilmente nos programas eleitorais. Hoje a gente tem a construção da reputação, é a primeira fase. E como seria? Num primeiro programa a gente vê muitos os candidatos dizerem eu era menino pobre, jogava em rua de terra e me tornei político, o que é muito errado, né? A jornada está certa, mas o fim dessa jornada é que não mostra propósito. Depois você tem a fase da criação da estima. Né? A construção da reputação é mais sobre a biografia dele, é o que se diz do seu passado. A construção da estima é o que se diz do seu futuro, o que ele promete para o futuro. Como você constrói a estima, como as pessoas te estimam. Quando você tem relevância, você tem um projeto, uma promessa, ou representa uma bandeira ou uma mudança no cenário atual. E aí, por fim, essa fase da construção da estima é quando a gente vai ver as propostas. Posteriormente, a gente tem a comparação, é a terceira fase. Nas campanhas sempre segue esse ciclo, né? Primeiro ele diz o que ele é, depois diz como vai resolver um problema, solucionar um problema, e por fim ele se compara com os outros. Aquele é corrupto, aquele rouba mais faz, aquele rouba e não faz, se ele tem usado isso. E aí assim a gente vai caminhando para a última fase, que é a fase da comparação. A fase da comparação é quando a gente... a fase da consolidação, que é quando a gente tem as carreatas, os bandeiraços, é a consolidação do resultado. Já ganhou, né? A gente vê isso muito bem desenhado nos programas eleitorais, são sempre essas 4 fases. O problema é que às vezes você pode ter uma antecipação dessas fases. Isso que eu ia perguntar, sempre segue essa linha ou não? Ou às vezes, dependendo do candidato, é preciso modificar? Campanhas que buscam mais segurança seguem à risca essas etapas, mas é o mais recomendável? Não. Se segue esse cronograma, né? Se segue essas etapas de campanha, porque muitas vezes é como a gente acostumou, mas não é como idealmente a gente tem que trabalhar. Por exemplo, a gente já sabe que nos 5 primeiros dias de campanha, nos 5 últimos dias de campanha, há determinados eleitores que se manifestam, que decidem seu voto. E ao longo da campanha, né, depois nos dias restantes, eles não tomam partido, eles se desligam da política completamente. Então, por exemplo, para um determinado eleitorado, seria melhor talvez antecipar a fase da criação da estima nos 5 primeiros dias e trabalhar a comparação nos 5 últimos. Né? Há realmente essa antecipação de cenários que pode favorecer um ou outro candidato, mas isso é de candidato a candidato. Tem candidatos que não são bem conhecidos ainda, precisam trabalhar a reputação. E tem candidatos que já são conhecidos, não precisam gastar tempo com isso, podem ir direto para soluções. Bacana, então tem que ser algo bem personalizado, não é? Não dá para você pegar ali uma ferramenta e utilizar da mesma forma para todo e qualquer candidato que chega até você. Esse conhecimento ele serve para a gente entender como as campanhas rivais funcionam.
E até para poder, sabendo que normalmente esse é o rito, trazer algo diferente, trazer um diferencial de campanha. Eles servem para a gente entender o cenário, mas não para a gente reproduzir o cenário. Bacana. Existe uma dúvida entre muitas pessoas, as pessoas confundem muito o que é marketing político e marketing eleitoral. Explica pra gente qual que é a diferença e quando é usado cada um deles. O marketing político, normalmente, ele é executado fora das eleições, né? É o capital que você cria, né? Que você gera com políticas públicas, com a sua atuação política, né? Isso gera uma certa estima. Isso é depois de eleito ou um ser político que não tem mandato também pode trabalhar um marketing político? Depois de eleito ou como um personagem individual, aquele que se alça a essa carreira, né? A política, ela dá espaço para qualquer um. Tendo mandato ou não, qualquer pessoa pode adquirir capital político. É claro que, estando à frente de um cargo, você vai ter mais facilidade para adquirir esse capital político, que é diferente do capital eleitoral. O capital eleitoral você desenvolve ao longo da eleição, ao longo do processo eleitoral. Na pré-campanha também você desenvolve esse capital. Ele diz respeito ao que você precisa, ao capital que você precisa adquirir para converter em votos. Né? O capital político se converte em votos? Se converte em votos, mas ele tem outras ferramentas e ele diz respeito a outras competências. Ele diz respeito à competência diretamente política, né? Representativa. O capital eleitoral não, ele diz respeito a um marketing político, ele diz respeito a algo mais direto, a uma comunicação mais voltada para voto, para pedir voto, para converter em voto o seu apelo político. Bom, você comentou aqui sobre pré-campanha e campanha. Explica pra gente qual que é o momento certo dos candidatos, tanto do Legislativo como para cargos para o Executivo, procurar um profissional de marketing. O ideal é que se procure na pré-campanha. Quanto tempo antes, mais ou menos? Para que um trabalho bem feito seja desenvolvido, né, seja executado, é interessante que ele consiga antecipar até 60 dias. Por quê? Porque você tem toda a fase de setup, de montar a equipe, e cada equipe é montada de acordo com a necessidade do candidato. Toda a sabatinação, né? A gente tem que sabatinar o candidato, entender quais são as fragilidades, quais são os potenciais, os desconhecidos, né? Os fatos desconhecidos, para a gente poder montar um cenário. O desenho de um cenário, quanto mais tempo a gente tem, mais a gente consegue contemplar. Né? Então isso vai de acordo com o desafio de cada candidato, mas 60 dias é um bom tempo. Se o candidato, por exemplo, é a primeira vez que disputa, não é conhecido, tem uma jornada muito longa pela frente, tem que antecipar ao máximo. Bacana. Pedro, muito obrigada. Eu acredito que agora o nosso telespectador, quando assistir o programa eleitoral, ele vai saber qual fase que esse candidato está. E isso traz muita clareza também para quem é candidato nesse momento ou para quem quer se candidatar. Então, eu agradeço muito a sua visita aqui no Eleições para Todos. Eu que agradeço, espero ter contribuído. O Eleições para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.